Bom, pessoal, voltamos aqui a ele pretérito imperfecto, tem indicativo. Quando a gente fala de pretérito imperfeito, só para vocês lembrarem mais uma vez, a gente está falando de um passado, a gente vai descrever de um passado, de um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, uma situação. Por isso a gente tem era, havia, brilhava, dividia, certo? E aí a gente tem nesse sentido esse processo de conjugação. E ou ações habituais que se repetem no passado. Por exemplo, levantávamos. Vamos dar um exemplo. Nos levantávamos muito tarde, certo? Então, são ações que se repetiam no passado, ok? E aí a gente vai verificar algumas questões nesse sentido aqui, de como existe esse processo de conjugação, mas agora a gente está falando de irregulares, pessoal. Eu só esqueci até de alterar. Só um momentinho, que eu vou mudar esse nome aqui, ok? Esses aqui são os irregulares, beleza? Só para ficar claro para vocês não se perderem. Porque o primeiro a gente falou de irregulares e eu esqueci de mudar no segundo. Porque eu só transformei algumas relações aqui para vocês entenderem a diferença. Por que esses são irregulares? Porque existe uma mudança muito diferente no radical. Olha para vocês verem. O ser vira era. Vocês estão entendendo? Então, o ser, ele acaba sendo um verbo irregular, ok? E aí, porque a sua transformação de conjugação vai ser muito grande, tanto no radical quanto na parte final do verbo. A gente tem, então, alguns exemplos, que é o ser, o ir e o ver. São três verbos. Eu era, eu iba, eu veia, tu eras, tu ibas, tu veias. Ele, ela, usted era, iba ou veia. E assim como vosotros e vosotras erais, ibais ou veíais. Nosotros ou nosotras, né? Éramos, íbamos, veíamos, enfim. Ellos, ellas e ustedes eram, iban, veiam novamente. Então, nesse sentido, a gente tem tanto no yo, tu, ela, usted, que são as primeira, segunda e terceira pessoa do singular, quanto em nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, que são a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, algumas variações, certo? Sempre vocês vão ver que ao final, na maioria, não é uma via de regra, porque na segunda pessoa, por exemplo, do singular, a gente tem lá o quê? Veias, a gente tem S no final, mas na sua grande maioria, em todos, né, em grande parte deles, na verdade, a gente tem o S, que é de plural, porque são as pessoas do plural, as três pessoas do plural, as três pessoas do singular, três pessoas do plural. E a gente vai ter S, assim como no português, né? Porque o que é o plural no verbo? Geralmente é o S que vai indicar que algo é mais de um, certo? Então, essas pessoas aqui sempre são mais. Nós outros é o mesmo que nós, vós outros é o mesmo que vós, ou vós outras, no caso, que são mais de uma pessoa, e eles, elas e ustedes, que são eles, elas e vocês, né? Por isso que a gente tem aí uma variação grande. No caso, a não ser no verbo de conjugação para ele, os, ustedes, a gente tem o N, porque na verdade a gente está conjugando no passado, mas a sua grande maioria, pessoal, é só uma dica mesmo para vocês prestarem atenção, que a maioria dos verbos eles vão terminar em S, ok? Eu vou só dar uma afastadinha para vocês lerem aqui com calma, ok? Os elementos do quadro, mas é basicamente isso aqui. Ok? Prestem muita atenção para vocês fazerem os próximos exercícios que têm a ver com essa relação.